Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens se multiplicaram sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Então tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O assunto que está em Gênesis 6 é um assunto muito debatido, com várias interpretações diferentes desse texto. Uma das interpretações mais aceitas pelos cristãos protestantes, que esses filhos de Deus que tomaram mulheres das filhas dos homens são os descendentes de Sete, e as filhas dos homens são as mulheres descendentes de Caim. Logo houve uma mistura entre os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Porém, essa interpretação vai deixar um vácuo na história pré-diluviana. E vejamos por quê. Judas, irmão de Jesus, vai escrever na sua carta sobre anjos que deixaram sua morada, seu estado original. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E o apóstolo Pedro também vai escrever que espíritos em prisão foram rebeldes nos tempos de Noé, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. 1 Pedro 3, 19 ao 20. Mas da onde será que eles tiraram isso? Judas, na mesma carta onde ele escreve que anjos deixaram seu estado original, ele vai citar uma profecia de Enoque, profecia que está no livro de Enoque. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Isso significa que os cristãos antigos conheciam o livro de Enoque como escritura sagrada. Tanto é que o livro de Enoque só foi cair em esquecimento após a Vulgata, que surgiu por volta de 500 depois de Cristo. Isso significa que os cristãos antigos, mais antigos da igreja primitiva, consideravam o livro de Enoque como inspirado por Deus. Por isso, eles citaram o livro de Enoque nas suas cartas. E embora Pedro não tenha citado o livro de Enoque na sua carta, essa interpretação de que os filhos de Deus são os anjos caídos que se misturaram com as mulheres vem do livro de Enoque. Veja só o que está escrito em Enoque, capítulo 7. Depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas de progenie dos homens e geremos filhos. Então seu líder Samiasa disse-lhes: eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: nós todos juramos.
e amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executaremos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram ou uniram por mútuo juramento. Todo o seu número era de 200, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do monte Armon. Aquele monte, portanto, foi chamado de Armon, porquanto eles tinham jurado sobre ele, e amarraram-se por mútuo juramento. Estes são os nomes dos seus chefes: Samiasa, que era seu líder, Uracabarameel, Aquibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Askel, Saracnial, Azael, Armers, Batraal, Anane, Zaveb, Sansavel, Ertael, Turel, Yomisael e Arazial. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmos, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Se lembra que no texto de Gênesis capítulo 6, diz que quando os filhos de Deus tomaram mulheres das filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama, e daí vai citar os gigantes. Como que descendentes de Sete normais poderiam gerar homens gigantes? Mas muitas pessoas também dizem que esses gigantes não eram homens de alta estatura, e sim homens poderosos, e não que eles eram homens de alta estatura. Mas isso não faz sentido, porque a Bíblia mesmo nos dá margem para acreditar em raças de gigantes, não gigantes que se originaram de uma mutação, uma deficiência, mas gigantes de uma raça específica, de homens, apenas homens gigantes, como por exemplo os filhos de Anak. Então a Bíblia dá margem sim para a gente acreditar em gigantes. E também nos dá margem para acreditar que esses filhos de Deus citados no texto são anjos. Um dos textos que nos ajuda a pensar assim é Jó 2, verso 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Está vendo como os filhos de Deus são citados no livro de Jó como anjos? Assim também no livro de Gênesis. Nesse capítulo 6, eles são citados como filhos de Deus, são chamados de filhos de Deus. E o que o livro de Enoque vai nos falar sobre os espíritos em prisão, que Pedro citou na sua carta? Isso que o apóstolo Pedro escreveu também vem do livro de Enoque. Vamos ler o capítulo 9 do livro de Enoque. Então Miguel e Gabriel, Radael, Suriel e Uriel olharam abaixo desde os céus e viram a quantidade de sangue que era derramada na terra e toda a iniquidade que era praticada sobre ela. E disseram um ao outro: esta é a voz de seus clamores. Então eles disseram ao Senhor, o Rei: Tu és Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis. O trono de tua glória é para sempre e sempre, e para sempre seja teu nome santificado e glorificado. Tu fizeste todas as coisas, tu possuis poder sobre todas as coisas, e todas as coisas estão abertas e manifestas diante de ti. Tu vês todas as coisas, e nada pode esconder-se de ti. Tu viste o que Azaziel tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra, e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas no céu. Samiasa também tem ensinado sortilégios para quem tu deste autoridade sobre aqueles que estão associados contigo. Eles têm ido juntos às filhas dos homens, têm se deitado com elas, têm se contaminado e têm descoberto crimes a elas. As mulheres igualmente têm gerado gigantes, assim toda a terra tem se enchido de sangue e iniquidade. Então o Altíssimo, o grande santo, falou: amarra a Azaziel, mãos e pés, lança-o na escuridão, e abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele. Arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo com escuridão. Lá ele permanecerá para sempre, cobre sua face, para que não possa ver a luz, e no grande dia do julgamento lança-o ao fogo. Está vendo quais espíritos que foram presos no abismo? Essa interpretação
de Pedro foi tirada do livro de Enoque. Isso significa que eles consideravam o livro de Enoque inspirado por Deus. Logo vemos que a era pré-diluviana foi muito mais terrível do que você imagina. Nela houveram gigantes, homens que destruíam a terra, como é citado no próprio livro de Enoque. Gigantes cuja estatura era de 300 côvados. Estes devoravam tudo o que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los, e começaram a ferir os pássaros, animais, répteis e peixes, para comerem a sua carne um depois do outro e para beberem seu sangue. Então a terra reprovou os injustos. O texto também vai dizer que os anjos caídos ensinaram todo tipo de sortilégio, todo tipo de práticas para que o mundo fosse alterado. Por isso que só foi a partir de Tubal-Caim que começou a se fabricar armas de guerra, porque isso não era para ser ensinado aos homens. Mas foi os anjos caídos que influenciaram essas práticas. Veja como que o mundo estava muito pior do que você imagina. Por isso que Deus trouxe o dilúvio e destruiu a terra. Todos os habitantes dela pereceram, restando apenas Noé e sua família. No próximo vídeo dessa série falaremos sobre o dilúvio. Então, para não perder os próximos conteúdos, se inscreva, comente, siga nas nossas redes sociais e é isso. Fiquem todos na paz de Cristo e Deus abençoe a vida de cada um de vocês.